Então eu queria que a gente olhasse um pouquinho para esse texto. Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia em Gênesis 22. Antes de mais nada, nós temos que ter em mente que ser pai de fato é um privilégio. É cooperar com a construção de um ser humano. Ser pai é proteger. Ser pai é cuidar de gente que vai cumprir a promessa de Deus, a profecia de Deus, a aliança com Deus. Ser pai é ter um olho no filho e no futuro do filho. Não se projetando no filho, mas esperando que Deus cumpra na vida do filho aquilo que ele tem como plano e propósito. É saber que na vida daquela criança Deus tem um plano. É saber que na vida daquela criança Deus tem um projeto. Então vamos ler o texto. Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, preste atenção nisso, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um lugar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho, Isaque, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para esticar seu filho. Para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E mais uma vez ele respondeu: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você me teme, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje diz: no monte do Senhor proverá. Só para que a gente retome um pouquinho, isso aqui aconteceu há mais ou menos 1900 antes de Cristo. Quase 2000 anos antes de Cristo. E por que eu falei antes, de antemão, que Abraão era um pai como a gente, que errava? Abraão, Deus o chamou de Ur dos Caldeus. E Deus fez uma promessa a ele: saia do meio da tua parentela. Deixa a tua parentela, deixa todo mundo. E venha para um lugar que eu lhe mostrarei. De início, Abraão esqueceu parte da promessa e parte da aliança e saiu com os pais. Ele foi para Padã Arã. Mas Deus havia falado para ele: ei, filho, abandona a tua parentela, abandona todo mundo. E sai você sozinho para uma terra que eu lhe mostrarei. Os pais de Abraão morreram nessa cidade. E Abraão, ainda desobediente, leva Ló com ele, um sobrinho, filho de Arã.
irmão de Abraão. Mas Deus havia falado: ei, filho, é você sozinho. A promessa é para você, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou te mostrar a terra. E Abraão, até esse momento, caminhou ainda com Ló, andou mais um tempo com Ló, até que Deus foi abençoando os dois de tal forma que os dois tinham muito gado, muita ovelha, tinha muita riqueza. E aí começou a dar alguns problemas, e Abraão, agora a gente vai ter que separar. Não quero que você seja abençoado, vá para o teu lado. E aí um anjo do Senhor fala para Abraão: olha para qualquer lado aí, olha para qualquer direção, norte, sul, leste, oeste, qualquer direção que você olhar. Aonde você olhar, eu vou te abençoar nessa terra, eu vou plantar você ali nessa terra. Abraão poderia ter minimizado essas mágoas, essas brigas, se de antemão ele tivesse saído sozinho com Sara. Mas não, ele quis sair com Ló, quis sair com a família. Teve que dar duas erradas para depois acertar o caminho e se tornar o pai de uma grande nação. Então Abraão olhou para uma direção e Deus falou: ali eu vou entregar aquela terra como sua herança. E aí Deus prometeu para ele, mais ou menos quando ele tinha uns 85 anos, Deus apareceu a ele e falou: agora você vai ter um filho. Eu vou fazer de você uma nação gigantesca. Ele, já não tem condições, estou com 85. Não, vai ter condições. E aí Sara, até então Sarai, tem uma ideia mirabolante para tentar dar aquela ajudinha no plano de Deus. E Sara tenta dar aquela mãozinha no plano de Deus, tenta dar aquela ajudinha no plano de Deus, e fala: tem a minha serva, tem a minha concubina aqui, tome ela como sua esposa, faça um filho, e Deus vai nos abençoar através dessa criança. Tentaram dar uma ajudinha, a gente tem falado muito e tentar dar uma ajudinha nos planos de Deus. Gente, quando passa isso na nossa cabeça, era melhor ter voltado atrás e não ter feito absolutamente nada disso. É melhor muito mais se entregar diante daquilo que Deus tem do que tentar dar um passo diante de Deus e dar uma mãozinha para Ele. Mais uma vez, Abraão tem que lidar com uma situação que ele poderia ter minimizado. Agar começa, durante a gravidez, agora eu tenho o herdeiro. Agora eu tenho o dono de tudo isso aqui. Ele vai ser o herdeiro, ele vai receber tudo isso aqui. A promessa está sobre ele. Então, Sara, você fica meio de escanteio aí, que agora você é a senhora, mas quase serva. Quase serva. Até então você é senhora, mas quase serva, porque eu tenho dentro de mim o herdeiro. O filho nasce, a criança começa a crescer, e mais Agar começa a deixar Sara de escanteio, até que Sara não aguenta mais e começa a tratar muito mal a serva. E a serva sai correndo, vai para o meio do deserto, e aí Deus ouve o choro dela e o choro da criança. Volta para a casa de Abraão. E aguenta tudo o que Sara disser. Aguenta tudo. Aguenta absolutamente tudo. Volta. Eu ouvi o seu clamor. Volta. Agar volta com Ismael. Aguentam por mais uns 14 anos. Até que, quando Ismael tinha 14 anos, Deus novamente se mostra a Abraão através de 3 anjos. E fala: você vai ter um filho. Na próxima primavera você vai ter um filho. E aí Sara, lá do outro lado, já começa a dar risada. Como? Se há 15 anos atrás, Deus não cumpriu, agora vai cumprir 14 anos. Agora... E ela dá risada e os servos: por que você está rindo? Não estou rindo. Eu não estou rindo. Eu não ri. Não, você estava rindo. Sara já sabia de absolutamente tudo. Sara e Abraão tinham uma promessa sobre a vida deles e erraram. Como a gente erra, às vezes, em ouvir aquilo que Deus tem para falar. Quando Deus fala: ei, sai, mas é a nossa zona de conforto.
Nós estamos num lugar tão gostoso, não dá. Ou às vezes Deus fala, vai, faz isso, e a gente tenta dar uma mãozinha. E aí, com 14 anos, Isaac nasce. Quando Ismael tinha 14 anos, Isaac nasce. E aí, vendo algumas peripécias que Ismael fazia com Isaac, vendo algumas brincadeirinhas de irmão mais velho, que é um filho servo, filho escravo, querendo se sobressair ao filho herdeiro. E já passado um pouquinho de tempo, quando Isaac foi desmamado, se ele seguir o meu exemplo, ele foi desmamado com 8 anos. Se ele seguir o meu exemplo, coitado da minha mãe. Mas alguns historiadores dizem que Isaac foi desmamado com 5 anos. Então, Ismael tinha 19 anos. Quando Sara disse, eu não aguento mais, manda embora os dois. Tchau, não quero mais. Não quero que ele conviva com meu filho. Existe um texto que é tradição, que diz que uma das vezes, é tradição, tá, queridos? Que diz que uma das vezes Ismael, que já era um flecheiro, ameaçou Isaac com arco e flecha. É uma tradição. E Sara, vendo isso, disse, rapa fora. Para os nordestinos, pica o gato. Tchau, não quero mais vocês aqui. E aí, pica a mula. Pode ser pica a mula também. Pica a mula. E aí, Abraão, como pai, como aquele que devia proteger. Isso está no capítulo 21 de Gênesis. Ele se sente numa tormenta muito grande de abandonar um filho. Um filho, hoje, para os nossos dias, grande, 19 anos. Mas mesmo assim é seu filho. Ele fica ali num medo gigantesco, até que Deus se apresenta para ele e fala, meu filho, pode ficar tranquilo. Esse menino não tem promessa, mas eu vou fazer dele uma grande nação. Então pode deixar que Deus está cuidando. Eu estou cuidando dele. Eu estou cuidando dessa criança. E aí, Agar sai mais uma vez e vê o filho ali chorando porque não tinha mais água. O pai dispensou os dois com uma cumbuca d'água. Como que é o nome daquele? É cântaro? Cântaro de água. Moringa. Uma moringa de barro, vai, um pouquinho de pão, vai embora. Acabou a água, e Agar, meu Deus, e agora? Deixou o filho sentado num arbusto, saiu mais distante, ficou mais distante, vendo o filho chorar. Deus, mais uma vez, ouve a minha oração. E Deus ouviu, mostrou para ela uma fonte de água, e ela conseguiu alimentar o filho, e foram para uma outra região. Então a gente vai vendo que Abraão, queridos, é como cada um de nós. Ouve Deus falar, vê o maná, vê tudo, no outro dia esquece de absolutamente tudo, e sai com toda a família. Ei, mas a promessa é só para você e para sua esposa. Sai da tua parentela. Deixa todo mundo, deixa Ló, deixa seu pai, deixa sobrinho, sobrinha, deixa todo mundo. E sai você sozinho. Sai da zona do conforto. A gente vê Deus falando, escuta Deus ouvindo. Na segunda-feira a gente esquece de tudo e faz tudo ao contrário. Deus fala para você que você tem uma promessa, que de você será feita uma grande nação, e no outro dia você tenta dar uma mãozinha para Deus e o negócio piora mais ainda. Acontece com todos nós. E aí Abraão sofre, tendo que deixar o filho Ismael ir embora. Mesmo com 19 anos, criado, crescido, 19 anos, vai. Se nós lermos no 21 aqui, só queria que vocês olhassem isso. 21, versículo 8. 21, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa.
Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Queridos, isso aqui deve ser uma dor gigantesca e causada pelo próprio pai, que tem toda uma ajudinha nas promessas de Deus, na profecia de Deus para a vida dele. E aí a gente vai olhar mais à frente no capítulo 22, uma caminhada, ensinos para toda a vida. Às vezes a gente pensa que falando a gente ensina muito mais aos nossos filhos do que, por exemplo, é justamente o contrário, é no exemplo que a gente ensina muito mais. A gente vê a criança que não entende absolutamente nada do que o pai fala, porque ainda está no beabá ali, mas anda igual o pai, fala assim, se expressando no beabá, gugu dadá, se expressa igual o pai, se irrita, para, imitando o pai em tudo que o pai faz. Às vezes a gente acredita que a nossa fala, a nossa pregação, o nosso discurso vai influenciar muito mais os nossos filhos do que o nosso próprio exemplo. E aí, nesse texto, Abraão aprende a ser pai, Abraão aprende a lição de como ele deveria caminhar com Deus. Então vamos, versículo 22. Passado algum tempo que o menino, que Ismael havia saído com a sua mãe, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, queridos, quantos de nós, ouvindo Deus falar alguma coisa, a gente espera Deus mostrar absolutamente tudo? Não, eu quero que você mostre todos os detalhes, todos os planos para eu ir. Sem plano, eu não vou. Naquela igreja, se não tiver uma estrutura, não vou. Não vou sair de casa para ir naquele lugar. Não vou sair hoje, à noite, para ir na reunião de oração na casa do irmãozinho. Sem plano, eu não saio de casa. Abraão aprendeu que quando Deus fala, querido, é no dia seguinte. É pronto, é rápido, é na manhã seguinte. Deus está falando hoje com você, de pronto obedeça. Na manhã seguinte. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Queridos, olha a proposta de Deus para Abraão. Abraão tinha acabado de abandonar um filho de 19 anos, homem formado, mas o texto ainda trata ele como criança. Abraão acabou de abandonar um filho, e aí Deus vem e pede que ele sacrifique o filho amado, o filho que foi gerado da esposa amada, daquela que havia promessa sobre ela também. Imagina o peso disso, imagina o desgosto de ouvir um chamamento como esse. Imagina jogar todo o privilégio de ser pai. Imagina na cabeça dele passando: ei, eu preciso proteger essa criança. Eu já não protegi o outro. São dilemas que passam na nossa vida. São dilemas que passam com cada um de nós. Eu já não protegi, eu já entreguei o outro para o deserto. Eu não sei nem aonde o outro está. Não sei aonde Ismael está. O privilégio que eu tinha está acabando aqui. Eu estou indo para um caminho silencioso. Eu estou indo para um caminho de deserto, amargurado, triste. Esse é o pensamento de qualquer um de nós. Esse seria o pensamento de qualquer um de nós hoje. Mas a postura que a gente vê em Abraão, depois de ter errado algumas vezes com Deus, é totalmente diferente. Como falamos no início, ser pai é um privilégio, é cooperar com a construção de um ser humano.
Ser pai é proteger. É proteger aquele que vai cumprir a profecia de Deus. Quais são os planos de Deus para os seus filhos? Os projetos de Deus para os seus filhos? Então, Abraão passa por um momento muito crítico. Primeiro essa chamada, uma chamada louca, que faz ele relembrar de tudo aquilo que aconteceu ali antes, um pouco antes. E parece que o plano de Deus está acabando de novo para ele. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, quero que você tente olhar com mais detalhe, com mais riqueza, quase romanceando o texto bíblico. Imagine esse corte de árvore. Cada machadada na árvore era uma dor. Cada machadada na árvore era uma lágrima. Cada machadada, queridos, é o seu filho. O único que você tem, o amado. O amado. O amado. Porque o outro, você não sabe nem se está vivo mais. Não tinha telefone, não tinha orelhão, não tinha SMS, não tinha absolutamente nada. Foi, olhe lá se algum dia você o encontra. Se algum dia alguém te informa que alguém passou e tem mais ou menos a característica física do seu filho. Senão, para o resto da vida, não ia saber. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. 3 dias de viagem. E aqui não tem diálogo nenhum. Parece que Abraão se calou. Abraão olhou e viu o lugar ao longe. O primeiro diálogo aqui. Disse ele aos seus servos: fica aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Esse é o primeiro diálogo que existe no texto. Parece que durante 3 dias a caminhada foi triste. Ninguém relata absolutamente nada, se calaram sobre esse período. Para mim, é uma reflexão de Abraão com Deus ali, uma oração constante para saber aquilo que Deus vai fazer. E aqui, após esse diálogo, nós vemos uma profecia, a primeira profecia de Abraão. Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha a confiança de Abraão. Depois de irmos até lá, eu não voltarei. Nós voltaremos. Nós voltaremos. Queridos, às vezes a gente passa por momentos de muita turbulência. Onda solapando o nosso barco, o barco da nossa vida, e o barco. E às vezes a gente, como exemplo dos nossos filhos, a gente começa a esmurecer e acha que os nossos filhos têm que seguir o exemplo por causa daquilo que nós falamos. Mas eles seguem o nosso exemplo pelas nossas atitudes. Diante disso aqui, Abraão já deu uma lição gigantesca para o filho. Ei, ok que você não saiba que você é o holocausto. Mas para os 3 ali, depois do retorno, eles iam saber que o holocausto era um menino e que naquele momento Abraão já tinha declarado que o menino Deus ia prover. Porque os 2 iam voltar. Os 2 iam voltar do Moriá, vivos, celebrando. E às vezes a gente, no momento que a onda vem, ai meu Deus, e agora? Eu não sei o que fazer. E o nosso filho vai vendo o exemplo. Ei, pai, que fé, hein, bicho? Que fé que você tem. Que fé. Depois de adorar, voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Está passando por um momento difícil, com turbulência na sua vida? Creia em Deus. Nós vamos voltar de lá vivos. Vamos voltar dessa turbulência vivo. Vamos sair de lá glorificando a Deus. Ah, mas Deus me chamou para entregar meu filho. E nem ele sabe que ele vai ser entregue. Mas eu voltarei de lá. Esse momento turbulento que eu estou passando,
nós dois voltaremos de lá, porque Deus proverá. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. E Abraão, nessa hora, ele disse a mesma resposta que ele disse para Deus, mas algumas versões não traduzem da mesma forma. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Em muitos momentos, quando Abraão respondia a Deus, ele respondia: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. E aqui ele fala a mesma coisa: eis-me aqui, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Um outro ponto aqui, que é muito interessante, é que quem acredita naquilo que Deus faz, sai preparado para aquilo que Deus vai fazer. Pelo seguinte, Abraão não tinha o cordeiro, mas ele tinha a lenha, ele tinha a brasa e ele tinha a faca. Ele levou essas três coisas, crendo que se fosse necessário, ele faria o sacrifício. Opa, vou levar desde casa. Eu creio em Deus, mas a minha obrigação eu vou fazer. O que Deus me pede, eu vou fazer. Então eu vou levar essa faca até o final, vamos até o final, até o Monte Moriá, 3 dias andando com essa faca empunhada, porque ela vai me servir. E às vezes a gente, quando Deus fala alguma coisa, Deus, a gente parece o profeta, vou colocar um pãozinho aqui na escada. Se de manhã toda a escada estiver molhada e só o pãozinho seco, eu saio para a rua. Não, se só o pãozinho estiver molhado e toda a escada seca, eu saio também. A gente fica nessa, brincando com Deus. Deus, eu estou numa tentação louca, mas se não acontecer isso, eu sei que é o Senhor me livrando. A gente começa a colocar Deus numas bobeiras, numas provas assim. E Abraão não, eu vou levar a faca, estou levando a brasa, e menino, carrega a lenha. Vamos carregar a lenha, vamos subir o monte. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. No texto original, em hebraico, ele diz: Deus dará a visão. Deus dará a visão. Em hebraico é Deus dará a visão. Não é Deus proverá, não. Deus dará a visão. A gente vai chegar lá em cima, a gente vai ver alguma coisa que eu não sei. Mas pela fé em Deus, no Deus que me ensinou durante essa caminhada, no Deus que queria me tirar da parentela e eu, desobediente, levei a minha parentela comigo, do Deus que eu tentei ajudar quando Ele prometeu que eu teria um filho de uma aliança e eu tentei dar uma forcinha. Depois de tudo isso, agora, quando Deus fala, eu saio de prontidão. No outro dia, Deus falou, eu saio. Eu levo tudo que Deus me falar para levar, eu levo. Agora, esse Deus que eu tenho caminhado todos esses anos, agora eu posso dizer que Deus dará a visão. Deus dará a visão. Eu não estou vendo nada, eu não sei nem onde é o lugar. Eu tenho que caminhar 3 dias até o lugar, não sei aonde é. Mas Deus dará a visão. Deus, queridos, quantos de nós, passando por qualquer turbulência, a gente acha que a gente vai afundar com os nossos filhos e famílias? Quantos pais que se suicidam por achar que não existe mais saída? O emprego acabou, a empresa acabou, aconteceu alguma coisa e o pai se suicida. É um pai aqui, serve de exemplo, nesse aqui serve, em outros não. Errou como todos nós. Mas nessa que ele fez um golaço. Deus dará a visão. Deus dará a visão. Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele
arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Queridos, Deus proporcionou um momento especial de Abraão com seu filho. Um momento em que a atitude ensinaria muito mais do que palavras. E devemos nos lembrar que no antigo Israel, a educação de um filho, homem, macho, era obrigação total do pai. Era obrigação desse pai repassar ao filho tudo o que ele sabia a respeito de Deus, tudo que o filho deveria saber a respeito de Deus, tudo que o filho poderia viver em Deus e tudo que ele poderia fazer em Deus. E nós vemos, diante de uma situação turbulenta, que o pai Abraão podia esmorecer, ele tem um diálogo amigável com o filho, na confiança da intervenção do Senhor. Onde está o cordeiro? No momento certo, o Senhor nos dará a visão, respondeu Abraão. Abraão literalmente não andava pelo que via e nem pelo que sabia. Abraão andava porque conhecia a Deus, mesmo que nada soubesse dos seus caminhos. Existe a fé que quer saber o caminho para decidir se segue ou não, mas a verdadeira fé não tem perguntas a fazer. Sabe de Deus, por isso, quem conhece a Deus não precisa de explicações. Quem conhece a Deus sabe que mesmo não tendo a visão das coisas, em Deus está a visão. Deus sabe por mim, Deus vê por mim. Abraão creu nisto, e isto lhe foi imputado como justiça. Quem conhece a Deus sabe que Ele dará o que for preciso. Tem certeza da intervenção do Senhor. Queridos, é diante de um momento que você não tem visão de absolutamente nada e o período está turbulento, é crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Eu não tenho visão, mas Deus é a minha visão. Deus vê por mim, Deus cuida por mim, Deus está adiante, na minha retaguarda, do meu lado, do outro lado. É Deus quem dá a visão. Quem conhece a Deus sabe que mesmo não tendo visão das coisas, em Deus está a visão. Deus sabe por mim, Deus vê por mim, e Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós devemos aprender com Abraão a ser gente que, em meio à tribulação, continua olhando para o Senhor, crendo que Ele vai prover o cordeiro, crendo que Ele nos dará a visão, crendo como Pai que Deus vai dar o subterfúgio, vai dar uma saída. Deus é a saída. O Gordon, essa semana nós estávamos conversando e ele achou interessante a forma como eu falei o texto, que é de fato em hebraico é dessa forma: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, nem nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele é minha visão, Ele é minha provisão, Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu tudo, Ele é minha vida. De nada tenho falta. É nessa visão que um pai pode educar seu filho com atitude, com uma atitude amigável, com um discurso amigável, com um exemplo amigável, de confiança em Deus. Ei, Deus, eu creio no Senhor. Ei, Deus, eu sei que o Senhor é a minha visão, eu não vejo, eu não sei nem onde é o local. E eu não preciso saber também, porque se o Senhor estiver comigo no vale dos ossos secos, aquele lugar se torna o céu. Aquele lugar se torna o lugar das melhores pastagens. Porque onde o Senhor está, ali o céu se faz presente. Isso pode tornar a vida um pouco mais fácil, um pouco mais amigável, tendo essa visão. Se você a partir de hoje responder sim, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse pai, eu quero ser esse cristão que olha para Deus como visão, provisão,
Isso pode tornar a sua vida muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que você não vai passar por momentos de turbulência. Você vai passar por momentos de turbulência. Mas com certeza, com essa certeza, com essa atitude, isso nos conduzirá a um lugar onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao final eu não sei, mas Ele sabe por mim. Eu não vejo, mas Ele vê por mim. Eu só enxergo o invisível pela fé. E a minha fé é que Deus sabe e vê por mim e por você. De minha parte só tenho que dizer: Deus, eis-me aqui. Queridos, é um pai que, como nós, errou, pai da fé, e parece que Deus gosta muito dessas coisas. Ele não gosta de gente santarrona, que é, nossa, sempre santo, não comete nenhum dos pecados. Se a gente for ver quem ele chamou, Davi é um adúltero, Moisés um assassino, Abraão, mentiroso, chegava em tudo que era terra e mentia para Chuchu falando que Sara era irmã dele. E aí atazanava todos os reinos que ele chegava perto. Queridos, Deus pode ser a sua provisão e Deus pode fazer de cada um de nós, mesmo nas nossas mazelas, mesmo dos nossos erros, Deus pode fazer de você uma grande nação. O ponto sobre essa palavra, sobre aquilo que Ele tem dito ao teu coração, é dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor é a minha provisão, o Senhor é a minha visão, o Senhor é meu tudo. Isso foi creditado a Abraão como justiça. E eu não imagino o preço desse aprendizado que Isaac teve e Ismael acabou não tendo. 2000 anos de história. E essa história está relatada aqui, porque foi muito importante para aquele momento. Queridos, momento de turbulência, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude vale muito mais do que 1000 palavras. Uma atitude de confiança em Deus, de olhar por cima das ondas, de olhar por cima do mar, de sair do barco. Não, eu vou andar porque o Senhor está comigo, o Senhor é a minha provisão, eu vou em frente. Eu não sei todo o caminho, eu não sei todo o percurso, mas eu vou seguir em frente, porque Deus é minha visão, porque Deus é minha provisão. Que você diga hoje, nessa manhã: eis-me aqui, eu quero ser um pai como este. Amém?